O que vou lhes entregar agora não consta nos livros didáticos distribuídos nas escolas de todo o país. É um registro militar rasurado, recuperado de um arquivo que deveria ter sido incinerado logo após a proclamação da República. Aqui, do Brasil, eu investigo as cinzas de um escândalo que envolve o alto comando do Império e uma dívida de sangue que nunca foi paga. O nome que o Estado brasileiro tentou apagar com tanta insistência era Ismael. E o crime que deu origem a esta história começou com uma substituição criminosa no ano de 1864. O cenário é a Fazenda das Três Cruzes, uma vasta extensão de terra onde o café e o gado ditavam o ritmo da vida e da morte. O proprietário era o Barão de Itacoatiara, um homem cujo título de nobreza era tão recente quanto a sua falta de escrúpulos. Naquele ano, o Império do Brasil entrava em um conflito sangrento que ficaria conhecido como a Guerra do Paraguai. O recrutamento forçado, a mando de Dom Pedro II, batia às portas das grandes propriedades, exigindo que os herdeiros da elite provassem seu valor no campo de batalha. O Barão de Itacoatiara tinha um problema grave que ameaçava o prestígio de sua linhagem. Seu único herdeiro, Teodoro, era um jovem dissipado cujas únicas habilidades eram gastar a fortuna do pai e tremer diante de qualquer sombra. Teodoro era incapaz de segurar um sabre sem vacilar, e a ideia de enviá-lo para as trincheiras era para o barão uma sentença de morte para o sobrenome da família. Movido por uma soberba que beirava a insanidade, o barão decidiu que a lei não se aplicava aos seus interesses. Ele forjou uma guia de deslocamento, um documento oficial que seria a base de uma das maiores fraudes militares daquela década. Ele chamou Ismael, seu homem de confiança no manejo do gado mais bravo da província, para uma reunião na calada da noite. Ismael era um homem de silêncios profundos e mãos calejadas, alguém que conhecia a natureza humana tanto quanto conhecia o temperamento das feras. O barão lhe fez uma proposta que, para um homem escravizado, soava como o próprio som das trombetas do céu. Ismael deveria marchar para Curupaiti, mas não como ele mesmo. Ele deveria assumir a identidade de Teodoro, lutar sob o nome do herdeiro covarde e trazer a honra da família de volta em forma de medalhas. A promessa foi selada com um documento assinado em segredo. Se Ismael sobrevivesse e retornasse, sua alforria seria entregue no momento do desembarque. O que Ismael não percebeu naquela noite fria foi o brilho de traição nos olhos do seu senhor. Para o barão de Itacoatiara, Ismael era apenas uma mercadoria descartável, que seria enviada para o moedor de carne da guerra. Ele partiu com o peso de um nome que não era seu, carregando no ombro o fuzil e na alma a esperança de ser dono do próprio destino. Onde deveria estar escrito Ismael nos registros do 2º Batalhão de Voluntários da Pátria, o exército aceitou a mentira grosseira de Teodoro. Durante 6 anos, Ismael sangrou por uma pátria que, legalmente, nem sequer o reconhecia como cidadão. Mas a guerra, com toda a sua crueldade, tem uma maneira peculiar de revelar a verdadeira essência de um homem. No inferno do fronte, cercado pela febre, pela fome e pelo cheiro constante da pólvora, Ismael não apenas sobreviveu. Ele desenvolveu uma liderança silenciosa, uma autoridade que não vinha das patentes compradas, mas da coragem pura sob fogo cerrado. Ele aprendeu a antecipar o movimento do inimigo pelo som da terra, uma habilidade que ele havia lapidado anos antes nos pastos mais perigosos do Rio Grande. Enquanto o verdadeiro Teodoro permanecia escondido no conforto da Casa Grande, Ismael se tornava um fantasma nas linhas de frente. Ele liderava incursões noturnas que salvaram regimentos inteiros de oficiais que jamais imaginariam estar sendo guiados por um homem cuja liberdade era apenas um pedaço de papel sujo. Ele subiu de patente informalmente, sendo respeitado por generais que conheciam apenas o Teodoro, que lutava como um leão, sem saber da fraude por trás do nome. Ismael era um mestre da tática intuitiva, um estrategista que o sistema militar subestimava sistematicamente por causa da cor de sua pele. Mas enquanto ele conquistava vitórias no Paraguai, na Fazenda das Três Cruzes, o barão já começava a preparar o seu apagamento. O barão recebia as cartas e os relatórios de bravura enviados do fronte, e os lia para a vizinhança
como se fossem feitos de seu filho. A mentira crescia, tornando-se um monstro que o barão não poderia mais controlar sem medidas extremas. Inscreva-se no canal. Eu falo daqui do Brasil, e o que vou revelar agora mostra como a gratidão dos poderosos pode ser mais letal que uma bala de canhão. O ano era 1870, e a guerra finalmente chegava ao seu fim melancólico. Ismael desembarcou no cais do Rio de Janeiro, com o corpo marcado por cicatrizes que contavam a história de batalhas que o Brasil preferiria esquecer. Ele trazia consigo uma condecoração militar de alto escalão, escondida sob os trapos de um uniforme que já não tinha mais cor. Ele não era mais o homem que partira em 1864. Ele era um herói, um sobrevivente que conhecia o preço de cada palmo de terra conquistado. Mas o retorno de um herói indesejado é um pesadelo para quem construiu uma vida baseada em mentiras. Ao chegar à fazenda das Três Cruzes, Ismael não encontrou a recepção de um veterano de guerra. Ele encontrou o barão de Itacoatiara em meio a uma celebração faustosa, comemorando a glória do filho Teodoro, que nunca saiu da sombra das varandas. Quando Ismael se apresentou diante do portão, exigindo o cumprimento da promessa de alforria, o silêncio caiu sobre a fazenda como uma mortalha. O barão olhou para o homem que salvou o nome de sua família e viu apenas uma prova viva de sua própria covardia e traição ao Estado. A promessa de liberdade, assinada na penumbra do escritório anos antes, foi tratada como o delírio de um veterano traumatizado pela guerra. "Quem é você para falar de honra?" gritou o barão diante de seus convidados, negando conhecer o homem que sangrou em seu lugar. O barão sabia que a simples existência de Ismael era uma ameaça que poderia levá-lo à forca ou à ruína total por crime de lesa pátria. Ele precisava de um apagamento histórico imediato, mas um tiro nas costas de um veterano condecorado poderia levantar suspeitas indesejadas. O barão precisava de algo mais cruel, algo que provasse que Ismael, apesar de suas medalhas ocultas, ainda era apenas uma propriedade sem direitos. Ele decidiu transformar o destino de Ismael em um espetáculo de crueldade, disfarçado de teste de coragem para entreter a elite local. O plano era humilhá-lo e eliminá-lo fisicamente diante de todos, para que ninguém jamais ousasse questionar a versão oficial da história. O barão convocou as autoridades locais, delegados e juízes que comiam em sua mesa, para testemunharem o que ele chamou de o acerto de contas com um desertor insolente. O cenário estava montado no terreiro de café, o mesmo lugar onde tantos outros haviam sido quebrados pelo chicote, mas Ismael não era um homem que se quebrava facilmente. Ele permanecia parado, sentindo o peso da injustiça esmagar o peito, enquanto o barão dava as ordens finais para o início do fim. O que o barão não sabia era que as trincheiras de Curupaiti haviam ensinado a Ismael que o medo é apenas uma ferramenta se você souber como usá-la. O som de cascos pesados batendo contra a madeira começou a ecoar pelo pátio, fazendo o chão vibrar sob os pés dos presentes. O barão havia preparado uma sentença de morte que ele acreditava ser infalível e poética em sua brutalidade. Ele ordenou que soltassem Bruto, um touro reprodutor que fora mantido no isolamento absoluto e na escuridão por dias a fio. O animal estava sendo fustigado com ferros em brasa nos momentos anteriores, alimentado apenas com o ódio necessário para destruir qualquer ser vivo que cruzasse seu caminho. O desafio foi lançado com um grito que ecoou pela fazenda, carregado de uma arrogância que selaria o destino de todos ali presentes. "Dou 30 segundos para ele fugir", berrou o barão, rindo com a certeza absoluta de que a besta estraçalharia o veterano em questão de instantes. Ismael olhou para o portão que se abria e para o animal que surgia como uma força da natureza descontrolada. O silêncio no terreiro era absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada do touro e pelo riso contido dos aristocratas. Mas o sistema cometeu o erro clássico de todos os tiranos. Subestimou o que um homem é capaz de fazer quando não tem mais nada a perder, a não ser a própria vida. Ismael não se moveu um centímetro sequer, enquanto o touro baixava a cabeça, preparando a investida que deveria encerrar aquela injustiça de uma vez por todas.
O que aconteceu naqueles 30 segundos mudaria para sempre o registro daquela fazenda e deixaria o barão de Itacoatiara em um estado de pavor que ele jamais imaginou sentir. A verdadeira batalha de Ismael não era contra o animal, mas contra séculos de opressão que tentavam mantê-lo de joelhos. E o que viria a seguir provaria que algumas dívidas de sangue só podem ser pagas com a verdade mais nua e crua. A tensão no pátio era tão densa que podia ser cortada com o mesmo sabre que Ismael usou para defender uma pátria que agora o traía. O barão de Itacoatiara ainda não sabia, mas aquele seria o último dia em que ele riria da desgraça alheia. A história estava prestes a ser escrita com as mãos, não com as penas dos cartórios comprados. O terreiro de café da fazenda das Três Cruzes não era mais um local de trabalho, mas uma arena de execução sumária. A poeira levantada pelos cascos de Bruto, o touro reprodutor, criava uma névoa que dificultava a visão, mas o cheiro de morte era nítido. O animal confinado e torturado para aquele momento pesava quase 1 tonelada de fúria cega e músculos retesados. Do alto da varanda, o barão de Itacoatiara segurava seu relógio de bolso de ouro, observando os segundos escorrerem com um prazer sádico. Para o barão, Ismael não passava de um fantasma incômodo que precisava ser devolvido ao túmulo da história. Ele não previa que o homem que estava diante da besta já havia enfrentado o fogo de artilharia pesada nas margens do Rio da Prata. Ismael sentia o suor frio escorrer pelas costas, mas sua respiração permanecia cadenciada, exatamente como nas noites de emboscada na selva. Seu olhar não estava fixo nos chifres do animal, mas nos olhos dele, buscando o ponto exato onde a fúria se transformava em impulso. A plateia de fazendeiros e oficiais, vestidos em linho fino, observava a cena com uma mistura de horror e fascínio mórbido. Alguns desviavam o olhar, mas ninguém ousava intervir contra a vontade do homem mais poderoso da região. O verdadeiro Teodoro, escondido atrás de uma das colunas da varanda, tremia tanto que seus dentes batiam uns contra os outros. Ele via em Ismael o reflexo de tudo o que ele jamais seria. Um homem que não se curvava nem mesmo diante da morte certa. O barão então gritou, sua voz cortando o ar como um chicote. Vejam o grande herói de papel se transformar em adubo para minhas terras. O touro bruto deu o primeiro arranque, uma massa de força bruta que parecia capaz de derrubar as próprias paredes da fazenda. O solo tremia sob os pés de Ismael, e o impacto parecia inevitável para quem assistia de fora. Mas Ismael conhecia o peso daquela terra. Ele a havia trabalhado por décadas antes de ser enviado para a guerra. Nos campos de batalha de Humaitá, Ismael aprendera que o tamanho do inimigo importa menos do que a direção de sua força. Ele esperou o último instante, o momento exato em que a massa do animal não poderia mais ser desviada pelo próprio bicho. Com um movimento lateral fluido que lembrava a esquiva de um combatente de capoeira, Ismael deixou a besta passar a centímetros de seu corpo. O vácuo deixado pelo animal quase o derrubou, mas ele se manteve firme, os olhos já focados no próximo movimento. O barão, no alto da varanda, sentiu um nó apertar em sua garganta, a diversão começando a ser substituída por uma dúvida corrosiva. Ele deu um sinal discreto para 2 de seus jagunços, que estavam posicionados estrategicamente nos cantos do terreiro. Os homens seguravam garruchas carregadas, prontos para finalizar o serviço caso a natureza falhasse em sua missão de matar Ismael. O plano era simples. Se Ismael sobrevivesse ao touro, ele não sobreviveria a uma bala perdida na confusão do pátio. Ismael percebeu o brilho do cano das armas entre as sombras das colunas e sua mente de estrategista calculou o novo risco. Ele sabia que estava em uma armadilha, onde a única saída era uma vitória tão absoluta que ninguém pudesse contestar. Enquanto o touro fazia a volta para uma nova investida, Ismael retirou do bolso um pedaço de corda de estopa que havia trançado secretamente. Era uma ferramenta simples, mas nas mãos de quem sabia domar feras e homens, tornava-se uma extensão de sua própria vontade. Inscreva-se no canal. Eu falo daqui, do Brasil, e este registro que o Império tentou apagar é a prova de que a coragem não tem dono. A situação no terreiro chegava ao seu ponto de ebulição,
com o sol do meio-dia castigando a todos sem piedade. O touro bruto, agora mais furioso por ter errado o alvo, bufava uma espuma branca que se misturava à poeira vermelha. O barão gritou novamente, desta vez com a voz carregada de uma urgência que revelava o seu desespero crescente. Acabe com ele agora, sua besta inútil, ou eu mesmo acabo com vocês dois, vociferou o nobre, perdendo a compostura diante de seus pares. Ismael sentiu uma pontada de dor em sua perna esquerda, uma velha ferida de estilhaço que teimava em latejar nos momentos de tensão. Ele ignorou a dor física, focando em algo mais profundo. A imagem da carta de alforria que o barão havia rasgado em sua mente. Cada passo que o animal dava em sua direção era um ano de injustiça que Ismael estava decidido a cobrar naquele dia. O touro investiu pela segunda vez, agora com mais astúcia, tentando cercar o homem contra o muro de pedra do terreiro. A elite presente prendia o fôlego, acreditando que o fim do escravo insolente estava finalmente selado contra as pedras frias. Mas o que eles viam como uma armadilha, Ismael via como um ponto de apoio necessário para sua manobra final. Ele não era apenas um homem lutando pela vida, ele era um soldado que havia aprendido a usar o ambiente a seu favor. No momento em que o touro lançou a cabeça para cima, buscando perfurar o abdômen de Ismael, o veterano fez o impensável. Em um movimento acrobático e desesperado, ele se lançou sobre o dorso da fera, agarrando-se à crina e ao couro grosso com as mãos nuas. O animal, surpreso pelo peso inesperado, começou a corcovear violentamente, tentando lançar o intruso contra o solo pedregoso. Ismael se mantinha preso como se fosse parte da própria besta, usando a corda de estopa para envolver o focinho do touro. Era uma técnica proibida de domação, um segredo que ele havia aprendido com os velhos tropeiros do sertão profundo. O pânico começou a se espalhar entre os convidados do barão, que temiam que o animal desgovernado rompesse as cercas. O barão de Itacoatiara, vendo sua autoridade ser ridicularizada pela destreza de Ismael, deu a ordem final aos jagunços. Atirem! Atirem agora! Ele gritou. Mas os capangas hesitaram, pois Ismael se movia rápido demais junto ao animal. Um tiro errado naquele momento poderia atingir o touro valioso ou, pior ainda, um dos convidados ilustres que assistiam à cena. A tensão emocional de Ismael atingia o ápice. Ele ouvia os batimentos do seu próprio coração misturados ao ronco do animal. Ele não sentia medo, mas uma fúria fria e controlada que o guiava através do caos do combate. Ele pensava em seus companheiros, que ficaram para trás nas valas comuns do Paraguai, morrendo em nome de uma elite que os desprezava. Cada movimento dele no dorso do touro era um tributo àqueles que nunca tiveram a chance de voltar para cobrar suas dívidas. O touro começou a cansar, seus pulmões trabalhando com dificuldade sob a pressão constante exercida por Ismael. A fera, que fora preparada para matar, agora buscava apenas o ar que o homem em seu dorso lhe negava sistematicamente. Lentamente, diante dos olhos incrédulos de todos, o gigante de 4 patas começou a dobrar os joelhos diante de Ismael. Não era apenas uma submissão física, era o reconhecimento de uma vontade superior que a dor não conseguia dobrar. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que o barulho da luta, um vácuo de som onde a verdade começava a emergir. Ismael desceu do animal com a calma de quem acaba de realizar uma tarefa cotidiana, mas seu olhar estava fixo no barão. Ele não limpou a poeira de suas roupas. Ele a carregava como a farda de um general que acaba de conquistar uma cidade. Os jagunços, com as armas ainda em punho, olhavam para o barão esperando um comando, mas o nobre parecia ter perdido a voz. O barão recuou um passo, tropeçando na própria cadeira de palha, enquanto via o fantasma se aproximar da escadaria. Ismael parou na base dos degraus e, com um gesto lento, enfiou a mão sob os trapos de sua camisa surrada. Muitos ali pensaram que ele sacaria uma faca para se vingar, e os convidados soltaram gritos abafados de terror. Mas o que Ismael retirou de junto ao peito foi algo que causaria um dano muito maior do que qualquer lâmina de aço. Ele lançou o envelope aos pés do juiz de paz, que estava sentado à direita do barão, tremendo de nervosismo.
Aí estão os registros do 2º Batalhão de Voluntários da Pátria, disse Ismael, sua voz rouca mas clara o suficiente para todos ouvirem. Leiam o nome do soldado que recebeu a medalha de mérito de Curupaiti por bravura extrema sob fogo inimigo, ele desafiou. O juiz, com as mãos trêmulas, abriu o envelope e começou a ler os documentos que haviam sido preservados contra todas as probabilidades. O barão tentou avançar para arrancar os papéis das mãos do magistrado, mas foi contido pelo olhar gelado de um oficial do exército que estava presente. Este oficial, um veterano que também servira no Paraguai, reconheceu imediatamente o selo do alto comando imperial nos documentos. A farsa do barão de Itacoatiara estava desmoronando tijolo por tijolo, diante de toda a sociedade que ele tanto tentou impressionar. O crime de substituição militar, especialmente envolvendo falsidade ideológica e uso de escravizados, era uma ofensa direta ao imperador. Inscreva-se no canal e nos comentários diga de qual parte do Brasil você está assistindo a esta investigação sobre as feridas abertas da nossa história. O barão tentou uma última cartada desesperada, alegando que Ismael havia roubado os documentos de seu filho no campo de batalha. Mas a mentira era frágil demais diante da presença física de Ismael, que carregava no corpo as marcas descritas detalhadamente nos relatórios médicos do exército. "Onde estão as suas cicatrizes, Teodoro?" perguntou o oficial do exército, virando-se para o jovem herdeiro que tentava se fundir à parede. Teodoro não respondeu. Ele apenas desabou em prantos, revelando a todos a fraude que sustentava a nobreza de sua família. A humilhação do barão era completa, mas o perigo ainda não havia passado totalmente para Ismael. Ele estava no coração de um sistema que não perdoava aqueles que expunham as suas entranhas podres. Enquanto o juiz e o oficial conferiam as assinaturas, Ismael percebeu um movimento suspeito vindo da lateral da Casa Grande. Um terceiro jagunço, que não havia sido notado antes, estava apontando um rifle de longo alcance da janela do andar superior. O barão, percebendo o movimento, recuperou um sorriso sinistro, acreditando que a morte de Ismael ainda poderia silenciar a verdade. A justiça no Brasil imperial era um jogo de sombras onde o papel muitas vezes perdia para o chumbo. O que aconteceu no segundo seguinte foi algo que ninguém na fazenda das Três Cruzes jamais esqueceria. A luta de Ismael estava longe de terminar, e o preço da sua liberdade seria cobrado até o último centavo. O destino de Ismael e a queda definitiva da linhagem dos Itacoatiara estavam agora selados por um único tiro. Mas quem seria o alvo daquela bala e o que os registros ocultos ainda tinham a revelar sobre aquela dívida de sangue? A verdade estava prestes a explodir e não haveria terra suficiente no Brasil para enterrar esse segredo. O clarão do disparo que partiu da janela superior da Casa Grande rasgou o silêncio tenso do terreiro de café. A fumaça da pólvora negra subiu lentamente, mas a bala não encontrou o destino que o barão de Itacoatiara tanto desejava. O oficial do exército, que acompanhava a leitura dos documentos, agiu com o instinto de quem já sobreviveu a 100 emboscadas nas selvas do Paraguai. Ele havia percebido o brilho do cano do rifle milésimos de segundo antes, e com um movimento brusco, empurrou Ismael para o chão. O projétil de chumbo zumbiu a poucos centímetros da cabeça do veterano, cravando-se profundamente em uma das vigas de sustentação da varanda. O grito de pavor que se seguiu não veio de Ismael, mas das damas da sociedade que viram a morte passar diante de seus olhos. O oficial, desembainhando seu sabre com um som metálico que ecoou por todo o pátio, apontou a arma diretamente para o peito do barão. "Isto é um atentado contra um oficial do Império Itacoatiara", rugiu o militar, sua voz carregada com a autoridade de quem fala em nome de Dom Pedro II. O jagunço na janela, percebendo que o tiro havia falhado e que a situação agora envolvia o exército, soltou a arma e desapareceu nas sombras da casa. Mas o dano já estava causado, e a máscara de fidalguia do barão de Itacoatiara não existia mais. Ismael se levantou devagar, limpando a poeira vermelha de seu rosto, mantendo a mesma dignidade inabalável que o manteve vivo nas trincheiras. Ele olhou para o oficial e depois para o juiz de paz, que ainda segurava os documentos de alforria e o registro militar.
O juiz de paz, sentindo o peso da responsabilidade e o medo da autoridade militar, pigarreou antes de proferir as palavras que mudariam tudo. Estes documentos são autênticos e trazem o selo do quartel-general, declarou o magistrado com a voz trêmula de quem sabe que está sendo observado. O homem que aqui está não é apenas um liberto por direito contratual, ele é o verdadeiro portador da honra desta província, concluiu ele. O barão tentou balbuciar uma defesa, alegando que Ismael era um desertor e que os papéis eram falsificados, mas ninguém mais ouvia. A elite que antes brindava com o nobre, agora o olhava com o desprezo reservado aos covardes e aos traidores da pátria. O oficial do exército não permitiu que a situação esfriasse. Ele sabia que em terras de coronéis, a justiça precisa ser imediata para não ser sufocada. Ele ordenou que seus soldados que aguardavam no portão da fazenda entrassem e tomassem o controle do perímetro. A fazenda das Três Cruzes, antes um símbolo de poder absoluto, estava agora sob intervenção militar por crime de lesa pátria. O crime de enviar um substituto escravizado para a guerra, sob uma identidade falsa, era uma ofensa gravíssima contra a estrutura do império. O barão de Itacoatiara não apenas mentiu para a sociedade, ele enganou o próprio exército brasileiro em tempo de conflito internacional. Ismael, em um gesto de justiça poética, caminhou até o centro do terreiro e desamarrou a corda que ainda prendia o focinho do touro bruto. O animal, exausto e agora calmo, olhou para o homem que o dominara e bufou uma última vez, como se reconhecesse a liberdade mútua. Inscreva-se no canal. Eu falo daqui do Brasil. E a conclusão deste caso prova que o registro histórico, quando recuperado, tem o poder de derrubar impérios de mentiras. A queda do barão foi rápida e devastadora, como um castelo de cartas sendo atingido por um vendaval. Ele foi levado preso sob custódia militar para a capital da província, onde enfrentaria um tribunal que não poderia ser comprado com café ou ouro. Seus bens foram imediatamente bloqueados para garantir o pagamento das indenizações devidas ao Estado e ao próprio Ismael. O verdadeiro Teodoro, o herdeiro covarde, foi obrigado a se alistar no corpo de reserva, desta vez sem substitutos, para limpar a vergonha do nome da família. Mas para Ismael a verdadeira justiça não estava nas punições impostas aos seus antigos senhores. A justiça estava no momento em que ele retirou do pescoço o ferrete que o identificava como propriedade e o lançou aos pés da Casa Grande. Ele era agora Ismael, oficial condecorado, cidadão livre por mérito de sangue e suor, um homem que a história tentou apagar, mas não conseguiu. O juiz de paz, sob a vigilância do oficial, entregou formalmente a carta de alforria definitiva, selada agora pelo Tribunal da Província. A Fazenda das Três Cruzes foi leiloada anos depois para pagar as dívidas de guerra e as multas aplicadas ao barão, que morreu na obscuridade da prisão. O nome Itacoatiara foi riscado dos registros de nobreza do Império, uma punição exemplar para quem traiu a confiança da coroa. Diz a lenda local que por muitas décadas o terreiro de café permaneceu vazio, como se a terra guardasse a memória daquele confronto épico. Ismael usou sua pequena fortuna, conquistada como indenização e pensão militar, para comprar terras próximas ao quilombo onde seus ancestrais haviam vivido. Ele nunca mais tocou em um sabre ou em um rifle. Ele dedicou o resto de seus dias a ensinar outros libertos a ler e a escrever. Ele sabia que a maior arma contra a escravidão não era a pólvora, mas o registro que ninguém poderia rasgar ou queimar. Sua história foi passada de boca em boca nas senzalas de toda a província, tornando-se um símbolo de esperança para aqueles que ainda sofriam sob o jugo. Mas nos documentos oficiais do Estado, o nome de Ismael permaneceu riscado por quase um século, escondido sob a tinta da burocracia imperial. Somente agora, com a recuperação desses arquivos militares rasurados, é que podemos contar a verdade sobre o que aconteceu em 1870. O barão achou que 30 segundos seriam suficientes para o touro apagar a existência de um homem incômodo. Ele não contou com a resiliência de quem aprendeu a ler os sinais da terra e a domar as feras mais selvagens da natureza e do homem. A justiça demorou a ser totalmente revelada.
mas ela é implacável quando as cinzas do passado são finalmente sopradas. Inscreva-se no canal e nos comentários diga qual deve ser o próximo caso investigado aqui, do Brasil. O que acabamos de ver não foi apenas a história de um homem contra um animal, mas a história da verdade contra a tirania. A dívida de sangue foi paga, não com mais sangue, mas com a dignidade arrancada do fogo e do ferro. O registro histórico que eles tanto temiam agora pertence a você, que assistiu a esta investigação até o fim. Nunca permita que apaguem a memória daqueles que lutaram por uma liberdade que o papel não pode conter. Eu sou o seu investigador de casos esquecidos e estarei aqui, do Brasil, aguardando o próximo segredo que precisa ser revelado. Até o próximo registro que eles não conseguirão incinerar.